aí, tudo bem? Boa tarde, gente. Bem-vindo neste canal. Como está o dia de vocês aí? Aqui em Portugal tá um dia bem ensolarado, o sol tá bem quente hoje. Nós já estamos indo para o verão, né? É a fase da primavera, tem bastante flores. Tá lindo. Portugal sempre foi muito lindo. Eu gosto muito de Portugal. E hoje, gente, eu quero compartilhar um vídeo com vocês aqui neste canal, porque como vocês já sabem, eu já deixei uma frase aí no canal, que todo conhecimento, o conhecimento que eu estou adquirindo, que eu coloco em prática, principalmente na minha vida, eu gostaria de passar. Eu quero servir-te, passar esse conhecimento para você, tá? E eu também aprendi que quando a gente adquire um conhecimento, quando você absorve uma informação e você quer que essa informação fique ali e você não esqueça daquela informação, para você potencializar o seu aprendizado, para que isso fique gravado, para que isso você nunca mais esqueça, você precisa compartilhar, você precisa falar, contar para alguém o que você aprendeu. E é isso que eu quero passar para vocês. Por quê? Como eu já disse, eu sou estudante de psicanálise, tá? Já estou em retas finais, estou no meu processo de fazer o estágio, né? Estou fazendo o estágio. Ai, que benção que está sendo esse estágio, estou aprendendo muita coisa, né? O estágio, logicamente, a gente faz entre nós, né? Entre as próprias estudantes, uma atende a outra. E aí tem uma troca, né? De aprendizado, uma troca de curas. Porque quando eu me posiciono, né? Quando eu me posiciono para servir alguém, eu automaticamente também sou curada. Então, assim, gente, é uma série de catarse. É assim, é muito, né? Porque às vezes até, tipo, tem 3 me atendendo. Então, 3 me atendendo e eu atendendo 3. Então, vocês imaginam, né? O que acontece com a gente? Tipo, o corpo físico, quando a gente passa por processos de cura, como o bloqueio e a crença estava registrada no nosso corpo físico, dá um monte de coisa, dor de barriga, caganeira, diarreia, dor de cabeça, dá um monte de coisa, gente, são reações. Por que sai para fora, expurga? Porque aquilo foi curado, aquilo teve uma consciência sobre isso, tá? Então, tô bastante feliz com o meu processo de psicanálise, bastante feliz, e tudo que eu puder passar aqui para vocês eu vou passar. Por quê? Porque é prática, tá bom? Então, o que eu quero trazer para você hoje? Estava eu fazendo aqui uma aula de neurociência com o meu professor Márcio Thompson, que é maravilhoso. E aí, nós estamos falando sobre... Ele trouxe, né, o que leva a gente ter vários problemas na nossa vida. Não vou dizer problema, porque quando eu falo problema, o seu cérebro automaticamente ele já quer fechar, ele já quer bloquear. Então, e nem quer resolver. Então, vamos falar sobre questões. Olha, mais um conhecimento para você. Não fale problema, fale questões. Eu tenho uma questão para resolver. E creia você foi capacitado para resolver todas as questões que aparecerem na sua vida. Você foi capacitado para isso, tá? Então, e aí veio um assunto em que ele disse assim, e aí eu fiz uma frase e coloquei entre aspas, que eu achei bem interessante, tá? Nós atraímos
tudo que acontece na nossa vida, desde o nascimento até a morte. Então, pode parecer um pouco pesado e um pouco injusto, né? Mas quando vem esse contestamento, é um pouco injusto, ou seja, é um pouco estranho. Como assim eu atraio tudo que acontece na minha vida desde que eu nasci até a morte? Como assim eu atraio? Como assim? Isso quer dizer que nós temos a vida. Por exemplo, eu e você, exatamente nesse exato momento, eu e você temos a vida que nós merecemos ter. A vida que nós merecemos ter. Por quê? Porque nós atraímos através da nossa frequência que você está e eu estou emitindo dentro de nós. A frequência que você está emitindo é a frequência que eu estou emitindo. Então, eu emano isso para o universo, tá? E aí, como assim? Isso parece um pouco injusto, parece um pouco estranho. Vai me dizer que tudo que tá acontecendo na minha vida é porque eu atraí, é porque estranho, não tô conseguindo entender. Mas para você entender que isso também era um contestamento que vinha na minha cabeça, como assim, né? E quando você não tem esse conhecimento e você não compreende sobre isso, o que acontece? Nós ficamos naquele posicionamento de ficar vitimizando sobre as situações. Nós nos colocamos vítimas o tempo todo e ficamos procrastinando. Entende? Quando você entende que tudo aquilo que você atrai, tudo aquilo que você emana é o que você está atraindo, tudo aquilo que você tem na sua vida, você que atraiu para que acontecesse, para como foi, como seja, né? Como acontece. Quando a gente traz esse conhecimento, essa consciência, eu paro de procrastinar. Eu paro de me autossabotar. Ou seja, eu paro de me vitimizar ou então de colocar a culpa no outro. O fato de eu colocar a culpa no outro, de me vitimizar e de procrastinar, é quando eu não tenho esse conhecimento. E a Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Ponto. Então, quando você adquire esse conhecimento, e esse conhecimento, quem disse? A ciência. A neurociência. Quem mais disse? Eu acho e tenho certeza. Se você for um analisador da Bíblia, você vai entender que a Bíblia também fala isso, que você atrai e você tem a vida que você merece. Que você atrai desde o nascimento até a sua morte, tudo que acontece na sua vida. Tá, e como que eu vou não provar, mas trazer essa clareza? Na Bíblia não tá escrito assim, só não me pergunte aonde, que eu também não sei. Mas eu já li e aí você vai lá no Google e digita onde tá escrito tal, isso na Bíblia. O Google te dá tudo hoje. Então, não tá escrito assim, tem algumas passagens que eu conheço, que eu me lembro que tá na Bíblia, que diz assim, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Tudo que eu planto, e não fez uma especificação do que. Disse tudo. Tudo que o homem plantar, isso ceifará. Também está escrito que Jesus disse assim, com a mesma moeda que você medir,
vós serão medido. Como assim? Com a mesma moeda que eu medi, eu serei medido. Ou seja, não julgues para não ser julgado, não é? E também lá tem uma parte na Bíblia que diz assim: se os seus olhos são bons, todo o resto do seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo é ruim, vai perecer. Então, a Bíblia, mais uma vez, mostra que Deus, ele é justiça, ele é amor, ele é misericórdia, ele te deu o livre arbítrio para você fazer as escolhas, para você fazer as escolhas. Então, por que Deus é amor e Deus é justiça? Porque não tem hipótese alguma e nem momento algum que eu e você pode colocar a culpa em Deus. Olha, isso está acontecendo porque Deus quer que acontecesse algo ruim na minha vida. Entende? Por quê? Porque na Bíblia está escrito o quê? Deus, os pensamentos de Deus para mim e para você são os melhores, são pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos de prosperidade. E aí lá em Gênesis, ele disse que fez o homem à imagem e semelhança dele e soprou na narina do homem e se tornou ser vivente. Então ele colocou sobre nós capacidade, característica dele dentro de nós. Dentro de nós vive, mora um ser divino. Porque nós só temos vida porque ele nos deu vida aqui. E esse plano, essa terra, todas as coisas que se movem, tudo que tem vida, tem Deus. Ok? Então, para entender como que funciona essa atração, então quer dizer que a Bíblia, ela conecta com a ciência. Tudo que a ciência fala e já provou, na Bíblia já está escrito. Então, quando a gente gera essa atração, e você pode concordar comigo ou discordar também, que quando a gente tem coisas boas, a gente atrai coisas boas o tempo todo, só acontece coisas boas. Você concorda comigo que a gente nem presta atenção, ou seja, a gente nem tem uma força ao contrária, a contrária disso. Ou seja, a gente não cresce, a gente não evolui somente com as coisas boas. Muito pelo contrário, faz com que a gente fica cada vez mais na zona de conforto. Cada vez mais na zona de conforto, né? E aí, quando a gente tem coisas negativas, questões para resolver, principalmente, é aonde a gente cresce. Então, volta lá na Bíblia, que lá está escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus e andam segundo o seu propósito do Pai. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, quando as coisas ruins acontecem na minha vida e eu estou atraindo, está acontecendo coisas ruins, tendo eu esse conhecimento, o acesso a essa informação que está escrita na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem, então eu entendo o quê? Se eu estou atraindo, se está acontecendo ruim, é porque vai cooperar para o bem. E aí, se está vindo a questão, é porque você precisa resolver. E quando vem uma questão negativa, tá acontecendo sempre a mesma coisa,
ou então você não consegue romper em determinada área da sua vida, acontece um ciclo vicioso o tempo todo, você consegue mapear através disso que tem alguma coisa errada que você precisa resolver, que você precisa permitir que isso faça parte da sua vida, que você precisa permitir ser a última porta do conflito. E aí vem aquela questão também que está escrito na Bíblia, que conecta com isso que eu vou falar agora, que é toda o pecado e iniquidade dos pais é visitada aos filhos até a quarta geração, mas as bênçãos ela alcança até 1000 gerações. E por que as bênçãos alcançam até 1000 gerações e as maldições até a quarta geração? Porque é preciso visitar nos filhos. E quando falo pecado, iniquidade, é vários, é doença, é dificuldades em determinadas áreas da vida, é a não prosperidade e envolve várias coisas, né? Então, quando eu digo que não é, quando eu digo que, quase perdi a linha do raciocínio, mas eu já vou lembrar, que é visitada até a quarta geração, o que está significando? Que você precisa resolver. Por quê? Porque são questões em que eu e você viemos para resolver. Nós aceitamos que ia ser assim. É por isso que eu e você temos a vida que merecemos, nascemos onde nós tinha que nascer. Nós tivemos que nascer ali porque a gente aceitou nascer ali, ser filho daqueles pais, passar por aqueles processos. Foram tudo aceitado. Foi tudo combinado já. Porque senão essas questões não viriam para você resolver e para você ser a última porta do conflito. E uma vez que você é a quarta geração e você não tem a consciência sobre a iniquidade e o pecado e não resolve, não quer ser a última porta do conflito, você fica resistindo e não aceita, esse laço se renova, porque começa ali. Quando você começar a multiplicar, ter filhos também, passa para a sua geração. Mas uma vez que você aceita e permite atravessar, não é rejeitar e nem resistir, é você se permitir atravessar por todos esses processos. Na realidade, você não resolve, você permite atravessar, você permite sentir, você aceita que aquilo faz parte da sua geração, dos seus antepassados. E aí, para que você honre o seu pai e a sua mãe, que a Bíblia diz assim, honrai o pai e a mãe, né? E uma vez que a gente não honra, é desonra. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós somos leais. A lealdade, por quê? Porque a gente quer pertencer. Eu e você queremos pertencer. Então a gente é leal ao nosso clã, repetindo os mesmos hábitos, sendo como eles foram, para que eu possa pertencer, eu e você, para que a gente seja parecidos e a gente não seja excluído do nosso clã. Entende? Isso é lealdade. Só que honra é quando eu identifico, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu identifico uma iniquidade, um pecado
por exemplo, do fuxico. Eu fui criada, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Só para ilustrar isso daqui. Por exemplo, se você foi criado numa família em que falava muito da vida dos outros, criticava os outros, né? Isso é um pecado, isso é uma iniquidade. Porque a Bíblia mesmo fala, com a mesma moeda que você medir, você vai ser medido. Nós somos todos irmãos. Seus pais, seus avós, todos nós somos irmãos. E todos nós estamos nesse processo de evolução, de crescimento, de resgate de nós mesmos. Então, quando eu fui criada no meio desse, e eu repito, para ser leal, eu estou em pecado, iniquidade. Mas quando eu identifico esse pecado, essa iniquidade, e eu mudo de rota, ou seja, eu tomo a consciência disso, de que os meus antepassados estavam em pecado, e quando eu repito, eu estou em lealdade, eu também estou replicando esse pecado, essa iniquidade está sendo visitada em mim, então eu renovo a minha mente. E é aí onde entra na palavra que está na Bíblia também. Está escrito assim que nós, eu e você, se eu não me engano é Paulo que disse, não sei onde está escrito, mas depois vocês procuram. Nós não devemos conformar com as coisas que acontecem no mundo ao nosso redor, mas devemos renovar a nossa mente. Ou seja, renovar a mente é renovar a programação que eu recebi, é renovar as informações que eu recebi, porque a minha mente, quando eu entrei nesse plano da Terra, a minha mente veio em branco, mas eu adquiri uma informação ao chegar aqui, eu e você. E essa informação, na grande maioria, foi uma informação profana, porque a Bíblia mesmo diz que o mundo já é do maligno. E quando ela se refere ao mundo, é o sistema, a informação contida aqui já existente. E aí é contra essa humanidade caída, é contra esse sistema profano caído, que nós temos que decidir morrer todos os dias. É aí que entra quando a Bíblia diz que fala morrer para o mundo e viver para Cristo. Morrer para o mundo e viver para Cristo é eu morrer para esse velho homem, para essa velha criatura, esse velho ego humano, que quando a gente vem, é construído esse velho ego humano. Então, quando eu passo a ter esse conhecimento, eu começo a renovar a minha mente, porque senão a minha mente, ela mente o tempo todo. E aí são contra esses pensamentos, sentimentos e emoções, porque uma vez que você ouviu, você teve sentimento e teve emoção sobre as palavras que você ouviu. E aí a Bíblia diz que a fé, você acreditar em tudo aquilo, você acreditar, vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé é crer, é acreditar que você é aquilo ou que aquilo vai acontecer. Então, você ouviu muitas das vezes, né? Direcionamento de palavras negativa. E aí, o que aconteceu? Essas palavras negativas, vocês podem perceber que quando a gente fala, nós produzimos uma frequência, tem uma onda. Coloca a mão na sua garganta para você ver e fala. Tem uma vibração, vibração. E aí,
A Bíblia fala que a nossa língua tem poder de vida e de morte. Poder de vida para mim e para o meu irmão, ou de morte para mim e para o meu irmão. Então, uma vez que eu passo a acreditar na minha mente, naquela repetição que ficou gravada, nas coisas negativas que eu ouvi, que eu acreditei porque eu tive fé naquilo, e eu preciso ser leal ao meu clã, então eu acabo repetindo, eu acabo acreditando em tudo aquilo que eu ouvi de mim. E aí, se for negativo, quando você tem pensamento, sentimento e emoção, você sobrecarrega, passa essa informação para o teu sistema nervoso central. Mas também tem algo positivo, que é, como eu disse, renovai a programação da vossa mente. Então, é possível programar o negativo para o positivo, então. Porque uma vez que eu decido que eu não aceito mais aquele negativo, eu vou passar a falar positivo, eu vou passar a acreditar positivamente. Mesmo que eu não tenha, mas eu preciso declarar, eu preciso falar, porque a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso falar para que eu ouço. E eu preciso falar isso repetidas vezes, diariamente, para que essa informação venha gravar no meu inconsciente. E aí isso acontece, como que eu vou neutralizar essas coisas negativas que foram impregnadas na minha mente? Primeiramente na mente. Onde? Como que eu faço? Declarando positivamente. Quando vim pensamentos de que eu não sou o suficiente, eu sou o suficiente. Quando vim pensamento que eu sou imperfeita, realmente eu sou imperfeita. Mas eu sou corajosa. Entende? Eu sou filha de Deus, eu sou a imagem e semelhança. Ah, não faz isso porque você vai ser criticada. Ah, não faz isso porque você não pode. Ah, não faz isso porque você não consegue. Ah, você tem medo disso. E aí, tudo isso a gente não faz por medo. Medo de quê? Medo. Eu não falo nas redes sociais porque eu tenho medo. Medo do quê? Da crítica, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada novamente. Então, se eu tenho, presta atenção, se vem esses pensamentos e até sentimentos e emoção que você vai sentir no seu corpo físico, então eu já consigo mapear. Que eu fui impregnada e não tem como, não existe ninguém que não foi impregnado com o profano da terra. Então, se Deus falou que eu sou sua imagem e semelhança, que os pensamentos dele para mim são de paz e não de guerra, que ele quer que eu seja próspera, multiplique, domine sobre a terra, então tem alguma coisa errada, que não tá certo. Então, a nossa guerra, ela não é contra a carne, ela é contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, que são a nossa mente. É por isso que a Bíblia diz sobre isso, que a nossa guerra não é sobre a carne, não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. E é quando vem esses pensamentos negativos, é que eu vou combater com os positivos. Então, mesmo que esteja acontecendo algo errado, que eu acho que está errado, que eu acho que está ruim, é eu me posicionar para o bem, porque a palavra disse que todas as coisas cooperam para o bem.
Então, Jesus disse que nós teríamos aflição no mundo. Ele não disse que nós não teríamos. Ele disse que nós teríamos, mas que nós venceríamos tendo bom ânimo. Então, quer dizer que eu não estou imune de passar por essas tentações, por essas provações, por essas questões negativas, por coisas acontecendo negativo. Ele não disse, ele disse que era para mim ter de bom ânimo. Então, o combate dessa negatividade é tendo bom ânimo. E qual é o meu bom ânimo? É eu posicionar-me a pensar positivo, a trocar essa polaridade, ou seja, tá doendo agora, ok. Mas é eu entender que eu preciso deixar pertencer, eu preciso atravessar. Por quê? Porque a vitória é certa. Por que a vitória é certa? Porque depois do choro, a alegria vem pela manhã. Não é que eu não vou passar dor, não é que eu não vou ter que passar por isso e aquilo. É ter de bom ânimo. E ter a plena confiança de que todas as coisas cooperam para o bem. Não eu estar passando por coisas, questões, dificuldade, provações, iniquidades e tudo isso, e eu ficar piorando a situação. Como? Me vitimizando, procrastinando, colocando a culpa no outro. Se lamentando, porque tudo isso alimenta o inferno. É energia que a gente produz e alimenta ele cada vez mais. Então é trocar essa polaridade. Por quê? Porque uma vez que você vai declarando e vai tendo de bom ânimo, mesmo perante dores e questões, e muitas das vezes, gente, o bom ânimo não tá eu ter de bom ânimo, sentindo uma dor, uma cólica, entende? Não, é eu ter de bom ânimo, todas as coisas cooperam para o bem. Isso vai passar. Glória a Deus, todas as coisas. Porque deserto serve para você atravessar, não é para você ficar lá. Então tá tudo bem, mesmo sentindo dor, porque eu preciso atravessar. Preciso permitir. Mas ter de bom ânimo é saber que naquele deserto você cresce. E aí o que eu tenho para aprender com isso? Que questões eu tenho que resolver com essa dor que está vindo, com essa questão que está acontecendo repetidamente na minha vida e eu não consigo resolver? O que eu tenho que resolver? E tudo está dentro de nós. Não é sobre o outro, é sobre eu mesma. É sempre sobre você. É sempre sobre você. Porque se você tem os seus olhos bons, todo o resto do seu corpo será bom. Mas se você tem eles maus, todo o resto do seu corpo é mau. Por quê? Porque daí com a mesma moeda que você mede, você vai ser medido. Então, se eu estou tendo olhares para medir o meu irmão, para criticar, para ver os defeitos dele, eu já estou sendo medido. Antes mesmo de criticar, a hora que saltou aqui dentro, eu já estou sendo medido, eu já estou sendo analisado. Por quê? Porque aquele conteúdo é meu. Aquele conteúdo é meu. Eu é que tenho que resolver. Tudo que salta agora, tudo que vem agora é porque já saltou e já veio antes. E aí, em que período que eu e você gravamos e aprendemos toda essa programação? Até no mínimo uns 15 anos de idade, desde que a gente nasce dentro do útero da mãe.
a gente já vem guardando informações e tem informações uterinas que já foram gravadas no inconsciente. Então, uma vez que essas... e eu já disse aqui nesse canal, sabe como que funciona o processo de aprendizado? É informação, que é instrução, você recebeu instrução, e aí foi por repetidas vezes, repetição e tempo. Tripé do aprendizado. Tripé do aprendizado. Instrução, repetição e tempo. Instrução, repetição e tempo. E é isso que é como você vai dar um novo comando para o teu sistema nervoso, para sua mente. Você vai ficar falando repetidas vezes, porque esse ter de bom ânimo, essa fé, não é só hoje, não é só agora, é sempre. Então, quando você tem esse posicionamento de bom ânimo, de positividade, mesmo perante as adversidades, o seu inconsciente vai sendo programado novamente. Ele vai se reprogramar com palavras e atitudes e sentimentos positivos. É um novo comando, é uma nova programação que você está colocando aí. Lembra? Renovai a programação da vossa mente. É uma nova programação. Como? Instrução, você está falando, você está ouvindo, então você está recebendo uma nova instrução de que você é capaz, de que você pode, de que você é filha de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem. E aí você vai comandando, vai novamente mandando uma nova programação para sua mente. E aí a sua mente vai falar assim. Isso é repetidas vezes o seu cérebro. Uma vez que você fizer isso, sempre, 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 chega uma hora que ele vai levar para o inconsciente. Na realidade, vai sempre indo para o inconsciente. Sempre indo para o inconsciente. E aí vai ficar como... fica como se fosse um hábito. Você cria um hábito, igual como escovar os dentes. É automático. Já tá num hábito. Não é assim? E aí, isso funciona para gravar novos comandos. É o mesmo sistema. E aí, gente, é a prática do pensamento, sentimentos positivo mediante o negativo. Renovar, e aquele sistema que eu disse que conecta com renovar as nossas mentes, porque nós não devemos aceitar o que acontece ao nosso redor. Agora, se eu aceitar, tá tudo bem também. Por quê? Porque eu tenho livre arbítrio de escolha. Eu tenho livre arbítrio de escolha. E aí, voltando ao princípio, e agora você tendo esse conhecimento, você tendo, chegou até você isso, pode ser que não te faça, pode ser que às vezes é difícil da gente poder absorver um conhecimento, e eu entendo que esse assunto é bastante delicado, é bastante pesado, é pesado, mas você não precisa acreditar em mim. Você só precisa buscar conhecimento. Porque quando a gente não busca conhecimento, padece. Por que padece? Porque a gente passa a acreditar em tudo que a mídia, em tudo que o sistema fala sobre você e sobre mim. Então, eu preciso
Eu preciso. Por que que muitas das vezes é difícil de entender uma informação dessa? É difícil de entender porque, como assim eu sou responsável? Como assim eu atraio tudo na minha vida? Tudo que eu tenho é porque eu mereço. A realidade não é que o que você tem está sendo conectado com o que Deus quer para sua vida. Porque o que Ele quer para sua vida é prosperidade, é paz, não guerra. É longanimidade. Ele te capacitou para você fazer coisas que você nem imagina ser capaz de fazer. Sabe, tudo aquilo que você tem desejo no seu coração de fazer, você já é capaz. Você só não faz porque você acredita nessas gravações errôneas e negativas que foram instaladas na sua mente desde quando você era criança. Você acreditou. Então, qual é o meu conselho para você hoje? Busca conhecimento, para que você não venha a acreditar em tudo que o mundo fala. A informação do mundo. E aí, uma vez que você busca conhecimento, que você lê a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais lido no mundo, sagrado, é o manual de instrução para nós seres humanos, para que nós possamos evoluir, crescer e entender quem somos nós. Você precisa ativar a sua identidade. E aí eu não acredito, eu não quero ser responsável, eu não quero nada disso porque eu estou perdida. Eu não sei quem sou. Eu não tenho a minha identidade ativada, minha identidade ativada. E qual é a minha identidade? Gênesis 1:26. A sua identidade é Deus. Você é filha. Você é a imagem e semelhança de Deus. E não tem nada que possa mudar isso. A Bíblia diz que são muitos chamados, porém são poucos escolhidos. É porque Deus vai escolher poucos? Ou é porque poucos se escolhem? É porque poucos se escolhem a si mesmo. É porque poucos querem entrar para dentro de si e descobrir e permitir atravessar o deserto. E você pode concordar comigo que não é muita gente que quer resolver, que quer expor verdadeiramente as suas fraquezas, as suas iniquidades, o pecado, prefere pegar a sujeira e jogar para debaixo do tapete e acha que tá tudo resolvido. Não tá. Por quê? Porque se você não resolver, na realidade, se você não permitir ser essa última porta do conflito, a sua geração vai ter que resolver, a sua geração terá que ser. Porque a iniquidade é visitada aos filhos. E aí é injusto isso, meu filho, pagar por uma coisa que eu fiz? É justo. Porque assim como o seu filho, vocês são irmãos, nós somos irmãos. Nós estamos aqui para sentir, para passar por processos. Para passar por processos. Não resistir. Nós não estamos aqui para resistir. Nós estamos aqui para evoluir, transcender. Nós estamos aqui para permitir atravessar por tudo. Então eu aceito.
Uma vez que você tem consciência, você tem intimidade, você precisa ter intimidade com aquela iniquidade. Intimidade. Uma vez que eu permito que seja, que faz parte sim da minha descendência, dos meus antepassados, que eu sinto, eu permito sentir todo aquele peso, aquela dor, daquela iniquidade, eu passo a ficar cheia daquilo. E aí, aquilo não me pega mais, porque eu já conheço, eu já sei o que que é. Eu já criei uma intimidade. Entende? Então, buscar conhecimento e sabedoria. Porque assim, a partir do momento em que você tem conhecimento, você vai pôr em prática. E aí você vai adquirir sabedoria. E aí você vai poder transbordar na vida das outras pessoas. Que é esse o sentido da vida. Nós viemos para servir. E quando você permite ser atravessado, presta atenção, que isso é profundo. Quando você permite ser atravessado, permite passar no deserto e reconhecer esse deserto, você está servindo. E a Bíblia diz que maior no reino dos céus é quem serve. E nós temos que se fazer como uma criança. Ele falou, deixe vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque nós temos que ser humildes, puros como uma criança, no nosso interior, na nossa mente. Uma criança não guarda rancor, não guarda ódio, não mente. Ela é pura. Ela esquece rapidinho. Então, se nós não se fizermos como uma criança humilde, não entraremos no reino dos céus. Esse é o vídeo de hoje. E eu não sei nem pedir isso, gente, mas é isso. Compartilha. Ative o sininho. Porque assim, se você é inscrito e não ativa o sininho, que tem um sininho aí, não recebe as notificações, não recebe os novos vídeos que eu posto aqui, tá? E o que eu falo pra você? Sirva. Se você ouviu esse vídeo, te fez sentido, ou se não fez, pode ser que faça sentido para outra pessoa. Compartilha. Não segura, não retenha informação, porque informação é comida. E aí você fica com obesidade cerebral. E obesidade cerebral é maléfico. Maléfico. Então compartilha. Seja um embaixador do reino. Comece a servir propagando a palavra de Deus, propagando a verdade. Propagando a libertação de outras pessoas. Tá bom? Tenha uma boa tarde e um lindo e maravilhoso dia na presença do Senhor.